Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto sobre o qual vamos meditar hoje é do período pós-exílico, em que os israelitas que estão retornando da Babilônia para Jerusalém buscam restaurar a sua identidade espiritual e o relacionamento com Deus, por meio de práticas que revelam a sua devoção a Deus. E uma dessas práticas é o jejum, que na verdade é um ato de penitência ou de súplica. Ouçamos a leitura do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 9, o final do versículo 9 até o versículo 12, que eu passo a ler agora. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, os israelitas estavam tentando restabelecer a vida religiosa e social em Jerusalém, depois de terem voltado da Babilônia. Eles seguem o pedido de Deus de jejuarem, mas estão decepcionados com Deus, porque Ele não está nem aí para o jejum deles. E não entendendo essa atitude de Deus, os israelitas perguntam, lá no versículo 3, eles perguntam: o que adianta jejuar se tu, Senhor, nem notas que estamos jejuando? Deus não é contra o jejum. Deus está observando que os israelitas aparentam querer conhecê-lo e serem devotos a ele, mas ignoram as injustiças que permeiam a sociedade, que as suas atitudes não correspondem com a devoção professada a Deus, porque as suas ações diárias revelam a falta de compaixão e de justiça. O jejum, meu amigo e minha amiga, e a adoração que Deus deseja, não é apenas viver ou apenas deixar de se alimentar por um dia ou alguns dias, mas deve ser uma atitude que reflete a verdadeira fé e uma mudança no coração e no comportamento para com as pessoas necessitadas. O jejum que agrada a Deus é aquele que acaba com todo tipo de exploração, ameaças e xingamentos, é o que dá de comer a quem tem fome e socorre os necessitados, que nós ouvimos no texto. Deus quer que a fé dos israelitas se converta em justiça e amor ao próximo, porque a verdadeira religiosidade é medida
pelo amor e pela compaixão para com o próximo. Deus quer que o jejum esteja acompanhado de um verdadeiro arrependimento e que eles adotem um estilo de vida em que o foco esteja no amor, na justiça, na misericórdia e na solidariedade para com as pessoas necessitadas. E, quando a verdadeira prática do jejum acontecer, Deus promete que a luz da sua salvação brilhará sobre os israelitas como o sol, de forma que se sintam guiados e orientados. Serão fortes diante das dificuldades. Serão como um jardim bem regado, em que a vida se renova a cada dia. Serão como uma fonte, de onde não para de jorrar, de correr água, que trará vida para as outras pessoas. Reconstruirão suas vidas sob alicerces firmes, que é a palavra e a vontade de Deus. Adorarão a Deus por meio da fé que se expressa no amor ao próximo, e serão pessoas que conseguirão se erguer diante das dificuldades. Esse texto, meu amigo e minha amiga, desse texto nós podemos tirar algumas conclusões para a nossa vida no dia a dia, como, por exemplo, a crítica que Deus faz ao jejum dos israelitas nos ensina que devemos refletir sobre as nossas práticas religiosas, perguntando-nos se as nossas atitudes e adoração a Deus são realmente autênticas e se estão de acordo com a vontade de Deus. Precisamos fazer uma avaliação diária da nossa fé. Se a nossa fé vem acompanhada da prática do amor ao próximo, se cuidamos da vida, se nos interessamos para que todas as pessoas tenham vida em abundância, tenham uma vida cuidada. Se amamos a Deus e somos cristãos, precisamos colocar este amor em nossas atitudes, em nosso jeito de ser, amando, ajudando, sendo solidários para com os nossos irmãos. Se não o fizermos, então a nossa adoração, ela não é sincera. E Deus não passa de uma imaginação em nossa cabeça. Deus deseja que não apenas observemos ritos, mas que nos preocupemos com as necessidades dos outros. A adoração deve se manifestar em ações concretas que refletem o amor e a compaixão de Deus, seja em casa, no trabalho, na escola, na comunidade, no meio das pessoas, porque a verdadeira adoração, ela se manifesta no jeito de como tratamos e defendemos os nossos semelhantes. No texto, Deus nos ensina e nos desafia a sermos proativos, no sentido de ajudar aqueles que estão em necessidades ao nosso redor, aconselhar, animar e levar esperança para quem se sente preso em seus sofrimentos, apoiando e, quem sabe, nos envolvendo em trabalhos que dignificam o ser humano que passa por dificuldades. Isso é verdadeira adoração a Deus, porque reflete o caráter e o coração de Deus, que é justo e misericordioso.
A prática, meu amigo e amiga, da compaixão, da misericórdia e da justiça devem ser prioridades em nossas vidas e em nosso jeito de ser, de falar, de agir, em nossas atitudes. No texto, Deus nos convoca para sermos instrumentos da restauração de vida. Vidas arruinadas, destruídas e quebradas por falta de respeito, de amor, de paz. Que sejamos instrumentos de esperança por uma vida boa, uma vida digna, uma vida em abundância. Se realizarmos essas ações que mostram o amor e a compaixão de Deus, então Deus nos abençoa, deixando a sua luz brilhar sobre nós para sermos guiados, orientados em nossa vida, para sermos testemunhas da palavra de Deus no mundo, evidenciando assim a presença de Deus que sai de dentro do nosso coração. Vamos ser um jardim cheio de vida que traz paz e alegria aos corações de todas as pessoas. Vamos ser uma fonte da qual sai vida, vida que contagia quem precisa de esperança. Essa bênção, que também é uma promessa de Deus, deve nos motivar a permanecermos firmes na fé, nos animar a servir as pessoas com os nossos dons, com o nosso cuidado, para experimentarmos a presença de Deus em nossas vidas. Portanto, Deus quer uma fé compromissada, que se traduz em atitudes de mudança e transformação, seja em casa, como eu disse, no trabalho, na escola, na comunidade, junto às pessoas. E que não esqueçamos, o amor a Deus, ele se reflete e se torna concreto no amor ao próximo. E isso é adoração a Deus. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem, você pode compartilhar com quem você quiser, deixar seu comentário. Eu, mais uma vez, convido, eu tenho o meu canal do YouTube, Willi Topfer, Pastor Willi Topfer. Você é convidado a se inscrever. E eu desejo a você uma semana onde a gente possa experimentar a verdadeira adoração a Deus. E nós vamos nos encontrar novamente no próximo domingo. Então, até lá.